O milionário CEO transforma a vida da mendiga negra que só queria viajar em paz no avião. Marina mal acreditava que aquele momento estava acontecendo. Sentada naquele assento apertado do avião, o coração batendo forte dentro do peito, ela apertava a mão da pequena Isabela como se aquilo fosse protegê-la de toda a dor que deixava para trás. Do Rio para o Recife, um voo que prometia um novo começo, mas que já começava envoltado em um mistério que ninguém poderia prever. Ela era só mais uma passageira, uma jovem mãe tentando fugir do passado sombrio com Diego, seu ex. Um homem violento, cruel, que prometera nem largar aquela família que ele achava que podia controlar como quisesse. A voz dele ainda ecoava na cabeça dela, ameaças ocultas, palavras como farpas afiadas. Mas o silêncio daquele avião, o barulho do motor e o olhar de Isabela deram a Marina a força que ela achava ter perdido. Então apareceu Rafael, um homem com terno impecável, olhos atentos e um ar de poder que Marina sentia o frio subir pela nuca. Medo, insegurança. Um nó tão forte que parecia quebrar sua garganta. Mas, ao mesmo tempo, aquela conversa inesperada abriu uma porta dentro dela. Como se pela primeira vez em meses a esperança respirasse juntinho dela e da filha. E enquanto o avião rasgava o céu cinzento, aquela conexão crescia, estranha, genuína, perigosa. A tranquilidade do voo, porém, durou pouco. O som de notificação no celular que Marina tentou esconder fez seu corpo tremer. Era uma mensagem de Diego. Aquelas palavras curtas demais para parecerem simples, ameaçando, prometendo fazer de tudo para que vocês voltem para ele, sob seu controle. O ar na cabine pareceu congelar. Alguns passageiros olharam de relance. Sussurros quase inaudíveis cortaram o silêncio. Marina sentiu o suor gelado escorrer pela testa, o medo se transformando em algo muito mais concreto. Uma ameaça real que ela não podia ignorar. Quando olhos firmes, voz baixa, uma proposta inesperada que parecia surgir do nada, como se ele soubesse que a luta de Marina estava apenas começando e que ele queria ser parte dela. Aquela oferta, cheia de significado escondido, poderia transformar tudo ou acabar de vez com qualquer chance de paz para aquelas duas. Mas o pior estava por vir. Diego não só reapareceu. Ele trouxe segredos sombrios que ameaçavam abalar não só Marina, mas todos ao seu redor. Revelações explodiriam como bombas, trazendo à tona histórias que ninguém esperava. E com a luta pela guarda de Isabela batendo a porta, a tensão crescia a cada segundo. E quando apareceram no tribunal, prontos para resolver tudo, uma testemunha inesperada surgiu. Uma pessoa que ninguém imaginava, trazendo respostas que só levantaram mais dúvidas e mistérios no ar. Tudo prestes a explodir de vez. O que será revelado sobre Diego? Marina conseguirá proteger sua filha dessas ameaças? E Rafael, afinal, seria um salvador ou um novo N? E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tribunal estava cheio, o clima pesado, como se um trovão estivesse prestes a estourar. Marina e Rafael sentavam-se lado a lado, ambos nervosos. Os olhares curiosos dos espectadores eram como flechas, e o coração de Marina acelerava com cada batida. Diego tinha um olhar frio e desdenhoso, como se estivesse se divertindo com a situação. A testemunha que havia chegado para falar era alguém que Marina nunca esperaria ver ali.
uma mulher de cabelos esgrenhados, rosto marcado pela vida e uma expressão perturbada. Era Valéria, uma ex-amiga de infância de Marina. Alguém que havia sido uma irmã, mas que se afastara no momento em que a vida de Marina começou a desmoronar com Diego. Valéria, a voz de mar. O passado voltava assombrando, trazendo lembranças de risadas em tardes ensolaradas que agora pareciam tão distantes. Valéria subiu ao banco das testemunhas e, ao olhar para Marina, sua expressão endureceu. Marina, você não sabe. Diego não é quem você pensa que é. O murmúrio na sala aumentou. As palavras de Valéria foram como um raio. Marina sentiu a dúvida crescendo dentro dela. Tudo começou a girar. Já estava tão cansada das mentiras. Ele me perseguiu. Tentou me intimidar para não contar a verdade. Valéria continuou, voz trêmula, mas firme. Você precisa saber, Diego, ele não é só um ex-marido violento. Há muito mais. Ele está envolvido em coisas que você não pode imaginar. O público estava em silêncio, presos nas palavras da mulher. Marina sentia seu corpo gelar. Rafael, ao seu lado, franziu a testa, preocupação aparecendo em seu rosto. Não era apenas a defesa de Marina que estava em jogo, mas algo muito maior. Ele é parte de um esquema criminoso, algo que pode arruinar vidas, Marina. Eu não podia ficar calada. Ele é culpado de coisas que você nem faz ideia. A sua vida de Isabela está em perigo. Valéria soltou essas palavras como bombas. Marina estava em choque. O que era isso? Segredos muito mais profundos surgiam agora, quebrando a imagem que tinha de Diego. Ela olhou para Rafael, que estava completamente paralisado, os lábios cerrados. O olhar dele pedia: o que mais você sabe? Mas ela não conseguia processar. Então, uma sirene soou. O barulho cortou o ar pesado da sala. Um alvoroço tomou conta quando policiais entraram abruptamente, interrompendo o tribunal. Um dos agentes, rosto conhecido, apontou para Diego. Senhor, você está preso. Temos ordens de captura. Um choque coletivo ecoou pelo tribunal. A expressão de Diego mudou de desdém para fúria, enquanto ele levantava as mãos em protesto. Isso é um erro. Eu não fiz nada. Marina sentiu o chão desabar. As peças estavam se movendo, e a casa de cartas que era sua vida começava a ruir. O que mais estava escondido sob a superfície? E a conexão crescente com Rafael. Ele ainda poderia ser uma âncora, ou seria mais um jogador nesse jogo sórdido? As perguntas fervilhavam dentro dela. Com Diego preso, aquilo mudaria tudo, mas seria um alívio ou um novo pesadelo? A sensação de que algo muito maior estava em jogo deixava seu coração em frenesi. Marina precisava de respostas. Com os olhos cheios de determinação, ela virou-se para Valéria desafiando. O que mais você sabe? A sala estava elétrica. O tempo parecia parado e os segredos ainda por vir prometiam transformar tudo. O que mais o passado estava guardando? Uma nova tempestade estava se formando. Marina encarou Valéria, o coração acelerado. O que mais você sabe? A sala parecia feita de tensão. O hálito dos espectadores preso na expectativa. Rafael estava ao seu lado, a expressão confusa, mas alerta. O mundo estava caindo em novo padrão. E Marina só queria entender. Valéria respirou fundo. Marina, você não percebe? Diego não é apenas um ex-marido violento. Ele está envolvido em algo muito maior. Algo que afetará não só vocês, mas muitas outras vidas. Marina sentiu novamente aquele nó na garganta. Cada palavra de Valéria parecia um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Ele foi quem causou as confusões na sua vida.
É um agente duplo, Marina. Trabalha para a polícia, mas também para o tráfico. Ele usou você. Valéria falou freneticamente, a voz embargada pela emoção. Você era o disfarce perfeito. Marina estava aturdida. Como alguém poderia ser tão cruel? Lembrou-se das promessas de Diego, da imagem de pai exemplar que ele tentou projetar para Isabela. Como tudo poderia ser uma farsa? O público murmurejava. A murmuração crescente parecia um eco de horror. Mas foi então que o inesperado aconteceu. Um dos policiais que haviam entrado, rostos sérios e firmes, se dirigiu a Diego. Senhor, por favor, seria melhor para você se você se entregasse. Diego riu. Riu de uma forma que não era apenas de desprezo, mas cheia de controle. Vocês acham que podem me prender? Vocês não sabem nada. Ele olhou para a plateia, denunciando um contágio de medo. Essa testemunha, ela é a única que pode te colocar nessa confusão. Marina, Valéria está mentindo sobre tudo isso. Ela quer se vingar. Marina ligou as peças. Vingança? Um arrepio percorreu sua espinha. Valéria não tinha apenas feito uma aparição. Ela estava ali para alguma coisa. E isso gerava mais dúvidas do que respostas. E se Valéria estivesse de alguma forma envolvida também? A tensão aumentou como uma tempestade prestes a explodir. Silêncio na corte. O juiz bateu o martelo, mas a confusão persistiu. Marina, você precisa confiar em mim, Valéria implorou, lágrimas nos olhos. Eu não vim aqui por vingança. Eu sabia que era perigoso, mas eu tinha que te avisar. Marina estava entre a espada e a parede. O passado estava se desdobrando em algo muito mais complexo do que ela poderia imaginar. Quando a cena finalmente parecia tranquila, um novo personagem entrou na sala. Um homem com um olhar familiar, de cabelo grisalho. Sua presença tinha o poder de calar um exército. Era Eduardo, o pai de Marina. Alguém que ela não via havia anos. O que você está fazendo aqui? Marina murmurou, sem acreditar no que via. Ele estava envolvido em algo maior, mas ela nunca soubera que Diego estava conectado a ele. Eduardo olhou para Marina, seus olhos cheios de uma sabedoria pesada. Eu tentei proteger você, mas a verdade é que Diego estava me manipulando o tempo todo. Ele nunca foi só um homem violento. Ele tem sobre nós um jogo em sua mente. Não, não, Marina sussurrou, enquanto a realidade começava a se descolar do que achava que sabia. O ar parecia rarefeito. O pânico se instalava. Diego olhou para Eduardo, raiva em suas feições. Você não pode proteger sua filha, Eduardo. Eu sempre estarei mais rápido que você. Marina assistiu à cena em choque. Os laços e segredos seguiam amarrados numa teia de perigo que era impensável. Rafael agarrou a mão de Marina com firmeza. O silêncio voltou a bater a sala. Mas o que se desenrolava só poderia ser uma nova tempestade a caminho. Marina, você está em perigo. Não fique ao lado de Diego. Eduardo alertou. Mas a confusão só aumentava. O que ele realmente sabia? O que estava escondido sob a superfície de tudo aquilo? Você precisa sair daqui. A voz de Eduardo soou urgente. Mas Marina hesitava. As perguntas fervilhavam em sua mente. O que mais você sabe sobre este homem? O que mais você me escondeu? O tribunal estava a um passo de se transformar em campo de batalha. E o que seria revelado na sequência poderia mudar tudo. Uma sombra crescente na sala mostrava que a luta estava apenas começando. Marina encarou Valéria, a sala pulsando com tensão. O que mais você sabe? As palavras saíram de seus lábios como um pedido de socorro. Rafael segurou sua mão, seus olhos transmitindo compreensão e urgência. A presença de Eduardo.
Seu pai parecia intensificar a atmosfera carregada, como se o destino de todos estivesse em jogo. Valéria respirou fundo, seu olhar nervoso dançando entre Diego e Eduardo. Marina, não tô brincando. Todo esse tempo, Diego estava armando uma rede muito maior. Ele não trabalha só para a polícia ou para o tráfico. Ele é um agente duplo a serviço de um cartel internacional. A sala vibrava com murmúrios, cada palavra de Valéria caindo como uma bomba. Marina sentiu seu coração disparar. Um cartel? Diego? A realidade fazia seu estômago revirar. Por que você nunca me disse isso antes? A dor em sua voz ecoou, quase implorando por respostas. Eu tentei, mas ele me intimidou. Como você não percebeu antes, Marina? Ele era o nosso inimigo desde sempre. Valéria tinha lágrimas nos olhos. A sinceridade em seu olhar era palpável. Mas a dúvida ainda a envolvia. E se tudo fosse parte do plano de Diego? O clima se tornava elétrico. Diego, visivelmente nervoso, começou a rir. Vocês acham que você vai acreditar nessa tolice? Valéria quer vingança porque eu não a quis mais. Isso é uma conspiração, Marina. Não escute. A desesperança em sua voz era ensurdecedora. A maneira como se ergueu na cadeira mostrava que ele estava perdendo o controle. Um computador se acendeu no fundo da sala. O barulho da máquina que ligava na sala do tribunal cortou os ecos da confusão. Todos voltaram a atenção para o telão. Imagens começaram a aparecer, capturando a atenção de todos com instantâneo silêncio. Marina olhou. O que era isso? A tela mostrava registros de crimes, documentos que pareciam incriminá-lo de forma chocante. Os registros que eu juntei. A voz era de um dos policiais que entraram. Um agente infiltrado anda te acompanhando, Diego. Você nunca esteve seguro. Nós sabemos de suas ligações, suas ameaças e mais. Tem uma gravação que pode acabar com você. O tumulto fez a sala estremecer. As pessoas sussurravam. Os olhares se voltavam entre Diego e a tela. Marina sentiu suas esperanças aumentarem, mas um nó ainda apertava sua garganta. O que mais você tem, policial? Ela implorou. Uma gravação de voz. Diego estava em contato com o cartel. Ele estava desviando fundos, Marina. Era você e Isabela que ele queria proteger, mas também fazer com que se tornassem parte disso. Algo aconteceu e ele decidiu que você era o estorvo. O oficial olhou para Marina, a sinceridade transparecendo em suas palavras. Mas as coisas mudaram. A face dele começou a expor o extremismo que você não pode imaginar. Marina sentiu como se o chão havia sido arrancado sob seus pés. Era verdade? As imagens, as palavras cruzadas no tribunal, tudo girando. Valéria havia falado a verdade? O que mais Diego havia planejado? Rafael, ao seu lado, parecia igualmente chocado. Marina, você precisa ser forte. Não se deixe enganar. Uma nova onda de pânico tomou conta da sala quando a gravação começou a tocar. A voz de Diego ecoou. Palavras tão sombrias que pareciam vindas de outro mundo. Não se preocupe. Todos eles se tornarão parte do plano. Marina não suspeitará de nada. Assim que tudo estiver sob controle, será fácil manipulá-las. Marina ficou paralisada. Aquela declaração parecia fazer todo sentido agora. O que ele queria dizer com manipulá-las? Como ele a usaria? E naquele momento, a porta do tribunal se abriu abruptamente. Um homem alto de terno escuro entrou com a expressão de quem leva o peso do mundo. Os murmúrios aumentaram com sua chegada. Eu sou Antônio, enviado pelo cartel. Diego é nosso, e a vida de Marina e Isabela está em jogo. O silêncio foi ensurdecedor. Os olhos de todos se voltaram para ele e a sala parecia cortar o ar. Muitas revelações estão para acontecer, e se alguém não cooperar,
As consequências serão fatais. Ele olhou diretamente para Marina. Se você quiser salvar sua filha, terá que fazer uma escolha. Marina arfou, o coração batendo na garganta. O que ele estava sugerindo? Suas mãos tremiam e a pressão da situação estava quase insuportável. A verdade começava a se desfazer diante dela. O que era real? E quem era Diego de verdade? Tudo estava prestes a desmoronar e as respostas prometiam ser muito mais devastadoras do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava por vir? Marina encarou Antônio, o peso de suas palavras afundando em seu coração. O que ele estava dizendo era devastador. A sala estava em um silêncio absoluto, as pessoas paralisadas pela gravidade da situação. O que você quer dizer com vida de Marina e Isabela está em jogo? A voz de Marina tremia, a coragem flutuando como uma pena em um furacão. Antônio respirou fundo, os olhos fixos nela. O cartel quer recuperar o que é deles. Você e sua filha são peças nesse jogo. E Diego, ele fez mal em te envolver. Você precisa entender que ele não te ama. Você é apenas um meio para um fim. Ele gesticulou, como se cada palavra fosse uma lâmina afiada cortando a tensão da sala. Diego começou a rir, mas não era um riso alegre. Era um riso de desespero, uma defesa vazia. Vocês realmente acreditam que alguém vai ouvir isso? Ele está mentindo. O desprezo na sua voz parecia ecoar. Mas a fraqueza estava lá, exposta. Marina podia ver. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou do fundo da sala. Uma mulher estava se aproximando. Sua expressão era uma mistura de pânico e determinação. Era a Ana, a irmã mais velha de Diego, que ninguém sabia que estava presente. Parem, vocês não entendem o que estão fazendo. Marina sentiu o coração disparar. Ana tinha uma história com Diego que nunca conhecera, e a presença dela mudava tudo. Você não pode fazer isso, Diego. Ana gritou, e a sala parecia absorver cada palavra dela como se fosse um feitiço. Que história é essa, Ana? Você está do lado dele agora? O desprezo na voz de Diego era palpável. A expressão de Ana escureceu, e as lembranças deles como crianças pareciam muito distantes. Você se esqueceu de tudo que ele fez. Ela virou-se para Marina, os olhos cheios de palavras não ditas. Ele não é apenas um ex-marido violento, é um criminoso, e eu sei coisas que podem colocar todos vocês em perigo. Os espectadores começaram a murmurar em vozes preocupadas, confusas. O que você sabe? Marina perguntou, cada palavra saindo como um sopro. Antônio se posicionou, os olhos atentos. Valéria e Ana, o que vocês estão escondendo? O que mais sabemos sobre isso? É mais complexo do que vocês pensam. Ana respirou pesadamente, a emoção inundando sua voz. Diego teve acordos, negociações que envolvem nossa família inteira. Nunca imaginamos que você estivesse no meio disso, Marina. Marina sentiu um tremor percorrer seu corpo. Você está dizendo que minha vida é um tabuleiro de xadrez entre vocês? Que eu sou apenas uma peão? O desespero brotava em sua voz, tão real que quase a fez chorar. De repente, o ambiente mudou quando outro policial entrou apressado, sua expressão alarmada. Desculpem interromper, mas precisamos de todos vocês fora da sala agora. Ele gritou, gesticulando freneticamente. A tensão percorreu a sala como uma corrente elétrica. Por quê? Diego retrucou, mas o homem ignorou a pergunta e voltou a olhar para os espectadores. Está vindo o ataque. Um ataque ao tribunal. Todos nós estamos em perigo. Precisamos evacuar. Marina sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? Ela queria correr, mas a pressão a manteve paralisada.
As pessoas começaram a se levantar em um tumulto, uma onda de pânico crescendo. Rafael pegou sua mão mais uma vez, com um olhar determinado. Marina, vamos, precisamos sair agora. Ele puxou-a para fora, enquanto a sala se tornava um caos. Espere, Marina gritou, virando-se para Valéria e Ana. O que está acontecendo? O que mais vocês sabem antes que tudo exploda? Mas seu apelo foi perdido na confusão, e enquanto ela e Rafael se afastavam, um estrondo surdo reverberou, como se o próprio chão estivesse se partindo. O que era aquilo? Um ataque? O que mais poderia acontecer? Mariana olhou para trás uma última vez, sua mente fervilhando. Diego a havia usado, isso ela sabia. Mas agora, com tudo desmoronando, nem mesmo suas certezas pareciam seguras. A tempestade ainda não havia passado e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais surgiria das sombras? Marina e Rafael correram pelo corredor, a pulsação acelerada e os gritos ecoando atrás deles. A sala estava em caos, as pessoas se empurrando para sair. Os rostos eram borrões. Mas Marina sentia cada batida de seu coração ecoar nos ouvidos. O que está acontecendo? Ela gritava, mas a resposta era uma confusão de gritos. A cada passo que davam, a tensão aumentava. O barulho de sirenes crescia lá fora, um aviso constante de perigo. Rafael puxou Marina para um canto, longe da saída. Precisamos de um plano. Não podemos deixar Diego escapar, ele disse, seu olhar firme. Mas as palavras dele mal penetravam na mente de Marina. Seus pensamentos giravam em torno das revelações que tinha ouvido. O desprezo de Diego, a aparição de Valéria e agora Antônio. A verdade dela estava prestes a desmoronar, mas ela precisava focar. Isabela? Perguntou, a voz embargada. Rafael hesitou, isso fez o estômago dela se revirar. Vamos encontrá-la, eu prometo. Ele segurou seu rosto com as mãos e ela viu a preocupação em seus olhos. Mas antes que pudesse responder, um estrondo mais alto cortou o ar. Era como se a própria estrutura do tribunal estivesse se partindo. Vamos! Gritou Rafael, puxando-a novamente. A saída estava à vista, mas ao chegarem perto, uma explosão de luz e fumaça irrompeu, fazendo a multidão gritar ainda mais. Marina cobriu o rosto e percebeu que a porta estava obstruída. As pessoas ao redor estavam em pânico, correndo sem direção. Então o que não esperávamos aconteceu. Diego surgiu do meio da fumaça. A expressão dele era uma mistura de fúria e vingança. Vocês acham que vão escapar de mim? Ele gritou, seus olhos brilhando como lâmpadas. Mas em vez do homem violento, algo mudou na atmosfera. O olhar dele virou para a multidão. Fiquem de pé. Ele os uniu, gesticulando para trás, e Marina sentiu o chão tremer. É hora de revelações. Neste momento visto em câmera lenta, uma sombra se projetou atrás de Diego, uma figura familiar, e o coração de Marina congelou. Era seu pai, Eduardo, com uma arma em punho. Mas não era só isso. Ele estava cercado por homens com uniformes de policiais, todos com rostos sérios. Diego, você não vai machucar minha filha. Eduardo gritou, a voz ecoando com uma ameaça contida. Marina não conseguia acreditar. Pai, o que você está fazendo? Era tudo o que conseguiu sussurrar. Eu tentei proteger você, mas agora não há outra escolha. A determinação nos olhos de Eduardo a fez estremecer. Diego começou a rir, mas era uma risada vazia e desesperada. Acha que pode mudar de lado, velho? Você não sabe em quem está se metendo. A tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Eduardo não hesitou, seu braço firmemente esticado com a arma. Vamos acabar com isso agora. Mas antes que alguém pudesse reagir,
outra explosão estourou. A sala se iluminou como um sol artificial. Um dos homens ao redor de Diego foi atingido e caiu. O grito pra já não era áudio, mas puro silêncio. Meus pensamentos eram claros. A batalha estava prestes a começar. Marina, fique atrás de mim, Rafael gritou, puxando-a para outra direção. Mas a cena se desenrolou rapidamente. Eduardo e Diego estavam em um embate verbal brutal, enquanto Marina buscava a pequena Isabela na confusão. Onde ela estava? Corações parados, mãos trêmulas. O caos havia se instaurado. O mundo dela desmoronava, e na linha tênue entre a vida e a morte, uma verdade brutal dançava diante dela. A família que pensou que poderia proteger Isabela estava de volta, mas agora como seus salvadores. E então tudo aconteceu de uma vez, a fumaça, os gritos, e no meio da cena de guerra, um novo personagem emergiu com um poder que mudou tudo. Um homem com um protótipo de dispositivo na mão, refletindo a luz como se fosse um truque de mágica. "O que vocês estão fazendo aqui?" desafiou. E de repente, tudo parou. Marina ficou paralisada. Que plano era esse? O homem no meio de tudo? O que ele queria? Agora, o que parecia uma luta por liberdade passou a ser um jogo de poder, e as consequências disso eram impossíveis de prever. E quem realmente eram aqueles que a cercavam? Até agora, tudo parecia uma ilusão, mas ela estava prestes a descobrir que o verdadeiro jogo tinha apenas começado. Marina ficou paralisada. O que aquilo tudo significava? O homem com o dispositivo estava prestes a falar e ela sentiu um frio na barriga. Mas então a última coisa que esperava aconteceu. A fumaça começou a se dissipar, revelando não apenas a cena de caos, mas uma figura familiar saindo da penumbra. Era Isabela, sua filha, segurando uma boneca e olhando para o tumulto com os olhos arregalados. "Isabela!" O grito saiu de seus lábios como um grito afogado, e um instinto primal tomou conta dela. Marina se lançou para a frente, mas Rafael a deteve com um pulo no braço, o olhar apavorado. "Marina, cuidado!" Era tarde demais. Diego se virou e a fúria em seu rosto a fez hesitar. "Não se aproxime, Marina." Ele rosnou, a voz ferina como a de um animal acuado. "Sua filha é apenas uma ferramenta neste jogo." Ana avançou, ignorando os gritos. A adrenalina guiava enquanto ela tentava alcançar Isabela, mas Antônio a parou, uma mão firme no ombro. "Não, isso é um plano e você pode se colocar em perigo." Marina arfou, seu coração batendo tão rápido que podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. "Deixa ela em paz, Diego." O desespero a transformava e lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Se você fizer qualquer coisa com ela, é na bom." Mas antes que Marina pudesse concluir a frase, um barulho surdo ressoou. A porta do tribunal foi arrombada e uma equipe SWAT entrou, com armas em punho, vestidos de preto. Todos no chão, um dos oficiais gritou, e as pessoas cercadas entram em pânico. Diego se virou, mas se recuou ao encarar os novos intrusos. A cena parecia cinematográfica. Tudo se desdobrava como em um filme. E naquele caos, o que mais a pegou de surpresa foi a expressão de Eduardo. Ele estava tenso, mas algo em seu olhar resolveu mudar a natureza da discussão. "Marina, escute", Eduardo gritou, e a sala silenciou em um instante. "Eu não sou seu inimigo. Fui obrigado a me afastar. Diego está envolvido em algo muito maior do que apenas medo e controle." Marina olhou para o pai, confusa.
Como você pode me dizer isso agora? O que você sabe? A raiva e a dor eram palpáveis, mas algo mais estava acontecendo. A maneira como Eduardo olhou para Diego parecia insinuar um segredo obscuro. Ele não é apenas seu ex-marido, Marina. O cartel não é a única ameaça. Eduardo cerrou os punhos. Eles têm planos. Planos que envolvem você e Isabela. A última frase ecoou no tribunal, e a sala se encheu de murmúrios, emoções à flor da pele. A figura que estava no fundo, com o dispositivo ainda em punho, finalmente se pronunciou. Eduardo, você sabe que não pode ficar do lado dela. O cartel vai fazer de tudo para garantir o controle da situação. E Marina e Isabela são a chave. Um riso ecoou na sala. Não o riso de Diego, mas o de outra pessoa. Uma mulher que até então estava no fundo, sombria como um trovão. Eu sempre soube que chegaria a este momento. Quando ela deu um passo à frente, os olhos de Marina se arregalaram. Ela reconheceu o rosto. Era Raquel, sua mãe. Presa em um relacionamento conturbado com Eduardo. Uma mulher que havia abandonado sua vida anos atrás. Você? A incredulidade cortou a sala como uma faca. Mas como você? Silêncio! Raquel gritou, sua voz poderosa cortando a tensão. Diego nunca foi o único controle, Marina. Ele fazia parte de algo muito maior, e eu fui forçada a ignorar minha própria filha para mantê-la segura. Mas as coisas mudaram. Ela olhou diretamente para o coração de Marina. Você precisa entender que a única maneira de salvar sua filha é se juntar a nós e não ficar no meio desse jogo. Um silêncio profundo envolveu a sala. Marina sentia que sua visão estava borrada. Tudo aquilo era demais. O passado que pensou que conhecia, o futuro que sonhava, tudo se despedaçava ao seu redor. Era um novo enigma, e a traição do passado surgia como uma sombra sobre o presente. Você não pode confiar em ninguém, Marina, disse Rafael, a mão firme prendendo a dela. Precisamos escapar daqui. A sala parecia um campo de batalha, e Marina precisava de respostas. Então, o que está realmente acontecendo? O que você está escondendo, mãe? Sua pergunta ressoou com uma força que ela mesma não sabia que possuía. A resposta poderia mudar tudo. Um grupo de oficiais SWAT moveu-se para cercar Diego, mas ele estava cada vez mais atribulado. Vocês não sabem em que estão se metendo. É apenas o começo. E como se tudo tivesse sido orquestrado, o dispositivo na mão de Antônio começou a pulsar. Um brilho intenso irradiando por toda a sala. Precisamos de todos vocês aqui, agora. É hora da verdade ser revelada. A tensão aumentava a cada respiração, e Marina sentiu que o chão sob seus pés se tornava instável. O que mais estava por vir? As revelações do passado, um futuro incerto e uma batalha que estava longe de terminar. O eco das palavras de Raquel e a ameaça de Diego estavam apenas começando, e no fundo, tudo girava em torno de quem realmente poderia confiar. Marina ficou paralisada. As palavras de Raquel ecoavam em sua mente, enquanto a sala ao seu redor parecia girar. O dispositivo na mão de Antônio pulsava, iluminando os rostos preocupados e confusos. O caos que se desenrolava começava a parecer uma cena de filme de ação, mas a crueza da realidade a puxava de volta. O que você quer dizer com isso? Questionou, olhando para sua mãe com o coração disparado. Era como se o tempo tivesse parado. Raquel respirou fundo, a vulnerabilidade entre seus olhos a revelava. Marina, você realmente não sabe? Tudo isso foi arquitetado. Não apenas por Diego, mas por interesses muito mais altos. O cartel quer você e Isabela. O olhar de Diego se intensificou, como se a revelação daquela ligação o tornasse mais perigoso. Viu? Ela quer te manipular, Marina. A voz dele estava cheia de raiva, mas havia um traço de medo.
A reação dele a fez sentir uma pontada de desconfiança. Poderia Raquel estar envolvida? Seria tudo isso uma grande manipulação? Antônio, ainda com o dispositivo em mãos, interrompeu. Chega! As escolhas que você faz agora vão determinar seu futuro, Marina. O cartel tá vindo. Precisamos de sua decisão. Ele olhou para ela com uma seriedade que fazia seu estômago revirar. Marina mal teve tempo de processar as informações. No fundo, as palavras de Raquel e a urgência de Antônio se misturavam. Mas, de repente, um borrão de movimento a cortou. Um do SWAT, um rapaz com uma expressão decidida, avançou para Diego. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o chão tremeu. Uma explosão ensurdecedora fez a sala tremer e a fumaça começou a invadir o tribunal, saindo do corredor. Todos gritaram e o caos se intensificou. Nós precisamos sair. Agora! Rafael gritou, puxando Marina em direção à saída. Mas ela hesitou. Isabela, onde está minha filha? A pergunta a fez sentir um nó na garganta. Eu não posso deixar isso acontecer. Não podia abandonar a única coisa que amava. O calor da luta em seu peito se transformou em determinação. Mas enquanto seu olhar buscava desesperadamente por Isabela, uma figura emergiu da fumaça. Era Isabela, assustada, mas ilesa. O coração de Marina disparou, mas antes que pudesse correr, Diego se pôs à frente dela. Cuidado com sua filha. Você a usou a vida inteira, Marina. Agora é a sua vez de proteger a única coisa boa que você tem. E neste instante, uma sensação estranha surgiu. A sala tremeu de novo, mas não era apenas por conta da explosão. É como se tudo tivesse se alinhado. Marina olhou para Rafael, que tinha um olhar de medo e admiração. Precisamos de um plano. Não podemos nos dividir. Mas então, como um relâmpago que corta o céu, a verdade veio à tona. Raquel, com a expressão tensa, olhou para o dispositivo em poder de Antônio. Você sabe a verdade. As palavras saíram de seus lábios como um sopro, e ela avançou em direção a ele. Todo mundo tem seu preço, Raquel, disse Antônio, o tom tranquilo ecoando no tumulto. Seu passado está ligado ao cartel, e Marina e Isabela são apenas os peões. O espanto na expressão de Raquel foi palpável. Não. A palavra saiu como um grito, e Marina agora enfrentava não apenas o ex-marido, mas a própria mãe. Você mentiu para mim. Por quê? O ambiente estava tão carregado que parecia que a eletricidade pulsava. Antônio então pressionou um botão no dispositivo e uma tela holográfica se ergueu, revelando imagens. Marina piscou, chocada. Eram imagens dela e de Isabela, capturadas em momentos íntimos. A sala silenciou e os murmúrios começaram. Onde isso iria parar? Essas gravações são apenas o começo. O cartel não quer só controle, eles querem reivindicar o que é deles. O olhar de Antônio, repleto de frieza, a fez tremer. E se você não se decidir logo, as consequências serão catastróficas. Isabela segurava a mão de Marina e, com um olhar inocente, perguntou: Mamãe, por que todos estão gritando? O choque e o amor da filha puxaram Marina de volta à realidade. Virou-se para Raquel, seus olhos transbordando com uma mistura de dor e raiva. Você fez parte disso tudo. Não fez? O tom de Marina ressoou como um eco no tribunal. Eu fiz o que foi necessário. A voz de Raquel se quebrou. Era a única maneira de protegê-las. O cartel sempre esteve atrás de nós, e Diego é apenas a ponta do iceberg. O caos de antes voltou a eclodir, mas agora havia algo novo no ar, algo tenso e decisivo. A sala estava prestes a explodir,
Mas a verdadeira batalha era entre os laços familiares e as verdades sombrias que se escondiam nas sombras. Qual seria a verdadeira escolha de Marina? E suas revelações mudariam para sempre o caminho de todos na sala. O que mais estava escondido e quem era realmente Diego na vida dela? A pergunta pairava no ar, como um mistério ainda maior, enquanto a fumaça da explosão envolvia a verdade em um manto obscuro. Marina encarou Raquel, a mente girando com tudo o que ouvira. Então, você sempre soube? Sempre esteve envolvida? A indignação a consumia, mas no fundo havia uma pontada de dificuldade em aceitar. A mulher que gerou sua vida agora parecia uma estranha cheia de segredos. Raquel abriu a boca, mas não conseguiu completar a frase. O olhar dela se perdeu por um instante, como se lembranças dolorosas a cercassem. Marina ainda sentia o calor da raiva, mas antes que pudesse expelir mais palavras, a sala tremeu de novo. A explosão anterior ecoava naquelas paredes, apenas um prelúdio do que estava por vir. Uma figura surgiu da fumaça. Era Diego, com uma expressão de fúria misturada com desespero. Você não entende, Marina. Tenta sempre achar que é a vítima, mas você é uma peça nesse jogo. Seu olhar fulminante buscou pessoas ao redor. Seus olhos se fixaram em Antônio, que ajudava os policiais a cercá-lo. Eu não sou o único depois de você. O cartel quer mais do que você imagina. A sala parecia um circo. Os murmos se intensificavam, as pessoas trocavam olhares, a desconfiança e o medo no ar eram palpáveis. Os oficiais SWAT se posicionavam, tentando controlar a situação, mas a tensão era eletrizante. Precisamos sair agora. Rafael insistiu, puxando Marina em direção à saída, mas ela hesitou novamente. O que mais podia acontecer ali? Então, algo inesperado atingiu a sala como uma onda. Raquel olhou fixamente para Diego com um brilho peculiar nos olhos. Você sempre quis que ela fosse parte disso. O tempo todo, Diego. Agora você está prestes a pagar por isso. Marina piscou confusa. O que Raquel queria dizer? A tensão aumentava, mas algo no tom de Raquel a fazia estremecer. Diego sorriu, mas era um sorriso torto, cheio de revanchismo. Você não sabe de nada, Raquel. Marina, não acredite nela. Ela é a verdadeira traidora. A sala se encheu de sussurros. A declaração dele era um soco no estômago. Raquel arqueou a sobrancelha, sua voz firme tomou conta. Traidora? Você realmente não conhece sua própria mãe, Marina? Quando você nasceu, o cartel deu uma ordem. Ela respirou fundo. Eu fui forçada a deixar tudo para trás. Meus laços, meu passado e você. Eu fui monitorada desde então. O olhar dela era intenso, uma mistura de dor e determinação. E agora esse homem deseja te manipular novamente. A sala encheu-se de murmúrios. O que estava acontecendo? Uma explosão cortou o ar. O chão tremeu de novo e a sala encheu-se de fumaça e gritos. O caos reinou em meio à confusão. Marina sentiu seu coração disparar. Isabela! Ela gritou desesperada, mas não conseguia ver a filha. No meio da fumaça, a figura de Isabela apareceu, firme e segura, como se soubesse que sua mãe estava ali. Mas então, para o horror de todos, uma segunda figura surgiu atrás dela. A cabeça alta e a postura imponente revelaram quem era: Eduardo, seu pai. Mas houve algo diferente. A ferocidade no seu olhar agora era aterradora. Pai, não! Marina gritou, sentindo um impulso de correr. Mas algo dentro dela começou a organizar as peças. Eduardo virou-se e a expressão nos olhos de Diego mudou. Você não sabe o que está fazendo. Eles sempre foram um alvo. E agora você está colocando Marina em perigo. Quem realmente está em perigo sou eu, Eduardo respondeu.
E então, como se tudo tivesse planejado, ele puxou uma arma. O ar ficou pesado. O tempo parecia parar. Você nunca teve controle. Eu protegi a sua mãe e a sua irmã a vida inteira. Marina parou, o coração disparando. Irmã? O que você quer dizer com isso? Diego aproveitou a sua confusão e se lançou contra a SWAT, a situação explodindo em um novo tipo de caos. Naquele momento, todos pareceram olvidar o que estava acontecendo. Uma luta começou e os gritos cortaram o ambiente. Não, você não pode, Marina começou a dizer, mas tudo ao seu redor parecia desmoronar. Eduardo estava prestes a colocar em prática um plano que ninguém havia imaginado. Marina, ele gritou, você precisa compreender que a verdade vem à tona agora. E quando vier, será mais do que apenas uma luta entre você, Raquel e Diego. É uma questão de vida ou morte. O som da arma disparou e o barulho estourou a sala como um trovão. A fumaça subiu, as pessoas gritaram e o tempo pareceu congelar. E no meio da confusão, tudo se mudou. O que iria acontecer agora? O que mais estava escondido sob a superfície de todas aquelas mentiras? Murmúrios de pânico ecoaram, e Marina não sabia mais quem era amigo ou inimigo. A verdade nunca esteve tão perto, mas o custo de descobri-la parecia ser devastador. Agora, mais do que nunca, a luta pela sobrevivência, pela verdade e pela proteção de sua filha estava apenas começando. E no fundo ela sabia, nada seria como antes. Marina concentrou seu olhar em Diego, o coração pulsando como um tambor. O caos ao redor parecia girar rápido demais, mas sua mente estava em um só lugar: proteger Isabela. Pai, não faça isso, gritou ela. Enquanto Eduardo erguia a arma, a tensão aumentando a cada instante, Diego sorriu, como um rato encurralado, mas era um sorriso que revelava medo. Você não entende, Marina. Eles estão manipulando você. O grito dele cortou o ar, e na confusão, a dúvida começava a brotar em sua mente. Mas a verdadeira preocupação dela era a segurança da filha. O tempo estava esgotando. A explosão anterior ainda ecoava em seus tímpanos. A fumaça era um manto traiçoeiro. Isabela! A palavra saiu firme e cheia de urgência. Com um passo à frente, Marina conseguiu alcançar a filha, segurando-a com força. Estamos juntas, meu amor. Nada vai nos separar. Ao seu redor, os oficiais SWAT organizavam-se. O ambiente estava prestes a se tornar um campo de batalha. Rafael, ao seu lado, respirou fundo e disse: Seja forte, Marina. Precisamos afastar Diego de Isabela. Eduardo parecia hesitar, um conflito interno estampado no rosto. Eu fiz tudo para te proteger, Marina. Você precisa entender que Diego é muito mais perigoso do que você imagina. Cada palavra dele era uma explosão de verdade, abrindo feridas do passado. A tensão ficou tão palpável que era quase insuportável. E você, mãe? Marina voltou-se para Raquel, que agora observava como se fosse uma estranha. Por que você não me protegeu antes? Por que não disse a verdade? Raquel engoliu em seco. Eu pensei que estava fazendo certo, mas o cartel não perdoaria a traição. Eu só queria manter você em segurança. As lágrimas brotaram, mas o momento não oferecia espaço para isso. Uma sirene cortou o ar, e o tempo parecia infinitamente parar. E ao mesmo tempo em que as vozes pareciam distantes, a verdade estava sendo revelada. O celular que estava esquecido no bolso de Marina disparou, e a tela acendeu com mensagens urgentes. Era do advogado lembrando-a do processo de guarda. O que exatamente estava acontecendo ali poderia mudar tudo. Diego gargalhou enquanto gesticulava. Você acha que pode me parar? Tá tudo perdido. Mas antes que pudesse completar, os homens do cartel começaram a invadir o tribunal.
Os oficiais SWAT, já posicionados, tentaram neutralizar a situação, mas o número era muito grande. O corrupia da vida havia chegado. Marina, agora sentindo a adrenalina correr, expirou fundo. Isso não vai acabar assim, pensou. Olhou para Rafael, que estava pronto para agir. Vamos! E Isabela, em seus braços, túneis de coragem abriram-se em seu interior. Os olhos de Diego queimavam. Ele avançou, mas Eduardo se posicionou, desferindo um golpe que o parou. O tumulto começou e a sala se transformou em uma maçã podre caindo. Rafael puxou Marina, cada um lutando contra o passeio de direita e esquerda em um movimento orquestrado de fuga. Os gritos aumentaram e a luta estava consumindo a estrutura do tribunal. Mas no meio da fuga, Marina lançou um último olhar para Raquel. Você vai ficar bem? Questionou com mais vulnerabilidade do que imaginava. Fique com Isabela. A verdade sempre encontrará um jeito, respondeu Raquel, livrando-se da dor e finalmente enfrentando os demônios que sempre a acompanharam. O tempo ainda parecia fora de sincronia, mas Marina decidiu seu caminho. As paredes respiravam tensão, e ao finalmente alcançarem a saída, ela teve um último vislumbre de tudo. O caos, o doloroso reencontro, mas agora era tempo de luz. Elas correram, e o mundo desmoronou ao fundo. No final, o riso de Isabela ecoou em seus ouvidos, um sinal de esperança em meio à escuridão. Aquela bênção esculpida em meio a tantas dores. Enquanto corriam, um novo propósito nascia dentro dela. Afinal, a vida era a luta pela verdade e pela família, e o amor sempre venceria. E assim se encerrou aquele capítulo. Mas o que viria a seguir? A luta agora estava apenas começando. Antes de ir, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias explosivas que